autocobrança. Presta bem atenção, compartilha aí que dá tempo. Autocobrança. O que é isso, pastor? É a pressão que nós colocamos em nós mesmos e no próximo quando nós queremos atingir um objetivo. Essa palavra serve para o esposo, para o pai, para a esposa, a mãe, para o empresário, para o líder eclesiástico. Nós temos que tomar muito cuidado com a alta cobrança. Autocobrança. E se a gente for estudar um pouco, mais profundamente, na minha opinião, toda pessoa que se cobra demais, né? E toda pessoa que cobra o seu próximo demais, aí tem um perfeccionismo. Aí tem um probleminha que precisa ser resolvido, né? Eu não quero ser mais profundo que isso. Por quê, pastor? Porque a gente precisa sair da autocobrança. Eu sei porque eu fui assim, tá? Eu ainda sou assim. E eu me cobro demais. Me cobro demais. Só para vocês entenderem, hoje eu não tenho a necessidade de acordar mais de madrugada ou de manhã, mas muitas vezes eu chego a sonhar que o compromisso está me esperando. Então, a pessoa que se cobra demais é um problema sério, porque você não dorme se você tem um compromisso logo pela manhã, algo que é para você fazer só no outro dia, você já começa a fazer um dia anterior. Então, isso é autocobrança. Sabe, eu não posso errar. Não existe isso, gente. Não existe isso. Sabe o perfeitinho? Hashtag perfeitinho de Jesus? Isso não existe. Isso não existe. Nós somos uma obra em construção ainda, né? É lógico, eu saber que algo é errado e eu fazer é errado. Mas nós, na minha opinião, um verdadeiro cristão, ele não faz o errado porque ele quer fazer errado, né? Tá certo? Então, nós precisamos sair da autocobrança. A autocobrança é a pressão que colocamos em nós mesmos e nos outros para atingir determinado objetivo. E quem me alertou muito sobre isso é um senhor médico chamado Augusto Cury. Eu sempre digo que os cristãos deveriam ler um pouquinho os livros dele. É, pastor? É. E isso tem até em áudio hoje para você aprender, para você crescer, né? Então, como sair da autocobrança? Como sair dessa situação? Porque a autocobrança, a pessoa se cobra demais, provoca o pior. Quando você se cobra demais de você mesmo, presta atenção, é o que eu entendi que ele me ensinou. E quando você cobra demais das pessoas, você provoca nelas o pior delas, né? São as janelas killers. Então a gente, sem perceber isso, a gente provoca o pior em nós e nas pessoas e elas podem adoecer. Deu para entender? Porque você começa a se culpar, se julgar, se machucar, ficar triste. Tem gente que passa a comer demais, de menos, dormir demais, de menos. E é uma tristeza isso. Então hoje eu gostaria de alertar a mim e alertar a você que não provoque essas janelas killers. Que janelas são essas? Na nossa mente, no nosso cérebro, nas nossas emoções. É o pior. É o pior. Eu entendo que até para cobrar uma pessoa nós temos que saber como. Eu não entendia isso há anos atrás.
Mas depois, gente, por isso que eu falo que o cristão ele não pode parar. O cristão ele tem que estudar. E aí a gente vai estudando e Deus vai nos ensinando. Porque a autocobrança, ela pode deixar uma pessoa doente, uma pessoa tímida, uma pessoa insegura. Presta atenção nisso. Quando você cobra demais uma criança, demais uma criança, você deixa ela insegura. Irmãos, eu vejo gente cobrando um bebê, uma criança, para falar corretamente. Então, se a criança fala, você fala mamãe, ela fala mamãe, é dela. É dela, essa é a manifestação dela. E para cada idade existe um tempo, existe um jeito de ser. O que a gente não pode, o que fizeram com a gente? Pular etapas. Vocês estão me entendendo, não? As pessoas querem que a gente cresça antes da hora. As pessoas querem que a gente seja o que elas são. E não existe isso. Ninguém é igual a ninguém. E quantas vezes a gente cobra uma criança para falar corretamente o português? Quantas vezes eu corrigi uma criança? Porque eu via a mãe corrigindo, aí a mãe ia trabalhar, deixava comigo, e eu ficava ensinando o menino. O menino hoje fala corretamente. Corretamente. A dicção do menino é perfeita. Só que é uma pessoa tensa. Hoje é um homem, tá, gente? Mas é um homem tenso, nervoso, problemático. E tem pessoas que não só cobram através da palavra, da comunicação errada. Eles cobram julgando. Você é isso, você é aquilo. E aí aquilo entra na cabeça de um ser humano, gente. Tem que prestar muita atenção. Principalmente quando isso acontece da nossa família para nós. De nós para a nossa família. Porque quando um estranho nos cobra demais, nos machuca. Eu conheço pessoas que de tanto patrão exigir, julgar, cobrar, a autocobrança, hoje eles não conseguem produzir. E quando é um filho nosso? E quando é um irmão? E quando é uma esposa? Porque a esposa, por mais forte que ela seja, ela se sente muitas vezes frágil diante do marido. E se esse marido não sabe cobrar? E se esse marido é uma alta cobrança o tempo todo? É um julgamento? É uma pressão? São palavras duras dele para com ela e, por que não, dela para com ele? Entenderam, não? Então nós temos que tomar cuidado. É isso que eu venho alertar para mim e para você. Uma pessoa que se cobra demais é uma pessoa que vai ter dores de cabeça fortíssimas. Muita dor de cabeça. Pressão alta, pressão baixa, problemas digestivos, insônia, às vezes dorme demais, depressão, insegurança, timidez. Tem capacidade de produzir, mas não produz. Forte, né? Forte. Então, gente, nós podemos dar toques. Mas como que a gente pode, pastora, sair da autocobrança? Vamos falar sobre isso segundo Augusto Cury, esse senhor médico, né? Na minha opinião. E irmão em Cristo hoje, né? Quando conseguimos primeiro nos preparar. Primeiro a gente precisa se preparar. E a gente primeiro e depois se arrumar. Você só consegue ajudar outras pessoas, guarde isso que eu vou dizer, quando você estiver bem arrumado.
Forte, né? Sabe aquela história de pregar o que não se vive? Não funciona mais. Sabe os ditadores do passado? Não funciona mais. Como dizia meu pai, né? Sabe os leões de chácara? Não existe mais. Não dá mais certo. Não vinga mais. Hoje, gente, são pessoas que se dão bem em qualquer área da vida. Pessoas curadas, libertadas, tratadas, ministradas por Deus, ensinadas, bem preparadas, é que pode ajudar outras pessoas. Então você só pode ajudar uma pessoa a sair da autocobrança a partir do momento que você não se cobrar tanto. Por exemplo, às vezes eu vejo minha filha cansada aqui. Então eu falo para ela assim, não precisa fazer isso aqui não. Ela falou assim, nossa, pastor, só está deixando tudo. Eu falei, não, não é isso. É porque eu já fui, gente, vocês não têm noção como eu já fui para limpeza. Como eu já fui perfeccionista para limpeza. Vocês não têm noção como eu já fui perfeccionista para comida, para cozinhar. Antigamente, se eu errasse no tempero, e aconteceu uma coisa triste comigo depois do Covid, eu passei um tempo, agora que eu estou voltando ao normal, mas eu não sentia gosto na comida. Então eu estava temperando demais, salgando demais, e eu era muito assim, com a limpeza, com isso, com aquilo. Eu me cobrava demais e cobrava. Autocobrança das pessoas. E aí Deus foi me ensinando a fazer uma coisa a cada dia, fazer uma coisa de cada vez. Às vezes eu quero mexer no Instagram, no Face, mas se eu não estiver muito bem, eu dou aquela parada federal, sabe? Aí eu fico em espírito orando. Então, gente, presta muita atenção. Pessoas que se cobram demais e cobram demais os outros, elas adoecem. Chega uma hora que elas adoecem muito cedo. Elas envelhecem muito cedo. Entenderam ou não? Então, pastora, como é que eu passo? Primeiro, se preparar, se curar, se libertar. Segundo lugar, valorize quem você quer ajudar. Quando você for para corrigir uma criança, principalmente uma criança, isso vem e mexe no pior delas, né? Ou no melhor delas. Primeiro, valoriza elas. É isso que Augusto Cury ensina. Elogia uma criança. Mostre primeiro, presta atenção, primeiro, antes de você corrigir uma criança, mostre o melhor que ela tem, o melhor dela. Vocês estão me entendendo? Então, é muito importante valorizar a pessoa, elogiar a pessoa. E depois, com jeito, com muito jeito, mostra o erro dela, mas conversando com ela, dizendo assim para ela, o que você acha de fazer assim? Entendeu, não? Porque a autocobrança, ela vai com tudo. Ela vai chutando a porta. Eu comigo mesmo, você com você mesmo e você com o seu próximo. Mas quando você sabe ajudar alguém, aí é diferente. Em nome do Senhor Jesus. Né? Quando uma pessoa não sabe ajudar, ela já vê o erro do próximo como não tem mais jeito, fundo do poço. Não, não faz isso. Não é por aí. Uma pessoa, quando ela não está preparada para ajudar alguém, tudo escandaliza ela. Eu tenho muito medo desse tipo de gente. Eu morro de medo, irmãos, dessa gente muito, sabe, desculpa até a expressão, santa demais.
perfeitinha, hashtag perfeitinho, perfeitinho de Jesus. Então eu e você nós temos que tomar muito cuidado. Em nome de Jesus. Para não se cobrar demais de você mesmo. Eu sempre olho para esse dedinho aqui. A pessoa que cobra demais, até para pregar, ela tem que levantar o dedo para as pessoas. Eu abomino esse tipo de coisa. Eu fui professora de homilética e eu saía inconformada quando eu ensinava assim por anos. E eu vi aquele aluno cometendo o mesmo erro. Eu disse, não adianta. Parece que, né? Anos e anos e anos, tá, gente? Não é um dia, uma semana, um mês, não. Aprendeu 2, 3 anos. Instituto Teológico, né? E saiu dali mostrando o dedo, apontando pessoas, apontando erros. Guarde uma coisa que eu vou ensinar para mim e para você. Um animal você doma. O ser humano, só Deus pode mudá-lo quando Ele permite, quando Ele dá entrada, quando Ele quer. Quando o Espírito do Senhor desce, aí sim Ele quebra todo o jugo. A gordura precisa quebrar o jugo. Então eu digo o seguinte, que para ajudar alguém, nós temos que ter essa gordura, esse óleo, essa unção, essa presença. Nós temos que nos ungir para tal propósito. Então, primeiro nos prepararmos, chegar elogiando, chegar valorizando, batendo palmas para os acertos, porque aí você prepara a pessoa, seja marido, esposa, filho, irmão, ovelhinha, você vai preparar essa pessoa para receber ajuda. Tem muita coisinha que eu creio assim que a gente, são coisas tão irrelevantes, a gente precisa aprender a passar por cima. Eu passo por cima hoje de muita coisa pequena. Muita coisa pequena. Agora, e quando a coisa merece ser resolvida? Aí sim, a gente tem que se preparar e saber tratar. E uma outra coisa que eu sempre falo para mim hoje, deixo aqui para vocês. E Augusto Cury deixa isso muito claro. Foi com ele que eu aprendi isso. Hoje eu estou trazendo ensinamentos de Augusto Cury. Forte, né? Se meter a ensinar, a aprender e ensinar com um homem desse nível, né? Não seja carrasco de si mesmo. Quando eu e você nos cobramos demais e cobramos demais de quem nos cerca, nós nos tornamos carrascos de nós mesmos e do próximo. E a Bíblia diz que Deus nos fez para a liberdade. Que a gente não deve dever nada para ninguém, somente o amor. Sabe, gente, eu acho que isso é amar o próximo como a nós mesmos. Você não pode amar o teu próximo mais que a ti mesmo, mas como a nós mesmos. O que a senhora quer dizer com isso? Não estou entendendo. É não fazer com o nosso próximo o que não gostaríamos que fizesse com a gente. Forte, né? Então, em nome de Jesus, quando você sabe ajudar alguém, cobrar sem a autocobrança, sabe? Sem humilhar, sem machucar, sem ferir, sem menosprezar, sem jogar aquela pessoa mais para baixo do que ela já está. Não parece, mas a gente está dando uma nova chance para ele ou para ela. Em nome de Jesus.
Quem está falando para vocês hoje, quem vos compartilha essa palavra, é uma pessoa que já se cobrou tanto na vida, que já cobrei tanto de quem trabalhou comigo. Então hoje eu vou indo elogiando a pessoa, porque eu sei que ela tem qualidades. E eu digo assim, olha, vamos fazer tal coisa? Vamos fazer tal coisa? Mas eu sei que Deus ainda precisa trabalhar nessa área com a gente, né? É muito importante. Talvez amanhã, de mulher para mulher, eu fale alguma coisa a mais. Dá para entender? Cuidado com a alta cobrança. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Eu queria até que as mulheres amanhã me fizessem perguntas. E muitas vezes, gente, não é porque a mulher está passando tal coisa. É porque ela lida com outras mulheres, ela lida com a família e precisa de ajuda, né? Isso é fato. Isso é fato. E quando também você não se cobra muito, e você também não se preocupa muito com isso, né? Eu já me cobrei tanto por falar o português errado. Eu me lembro que certa vez eu fiz rádio com uma filha minha na fé, e eu falava assim, falta muita coisa ainda para me aprender, viu, gente? Aí ela terminava o programa assim de rádio, ou então na hora do comercial, né? De colocar aqueles comerciais. Ela dizia assim, pastora, posso fazer uma observação? A senhora permite? Eu dizia sim. O nome dela é Cristina Mafilha. E ela dizia assim, hoje é pastora, fala um português que só Jesus mesmo é que sabe, para mim perfeito. E ela dizia assim, não é falta muita coisa para mim aprender, falta muita coisa para eu aprender. Eu dizia, eu nunca mais me esqueci, Cristina. Um grande beijo para você. Eu não sei nem se ela se lembra disso, mas ela me ajudou muito. Que bom, gente, que um filho pode ajudar um pai, mas tem que saber falar. Não pode chegar com autocobrança, não pode chegar machucando. Vocês estão entendendo? Às vezes nosso pai e nossa mãe, eles estão velhinhos, ficaram velhinhos, como eu e você vamos ficar, e a gente não percebe isso, né? A gente não percebe isso. Forte, né? Principalmente com aquelas pessoas que não estudaram. Eu costumo dizer que meus pais não estudaram, mas um pouquinho me estudaram. Entendeu, gente? Entendendo? Então, nós temos que tomar muito cuidado com a autocobrança. Nós temos que tomar cuidado. Então, cuidado com a pressão que você põe, coloca em si mesmo e coloca no teu próximo. Toma cuidado, muito cuidado também com o perfeccionismo. Cuida mais de ti. Não é dizer que a gente vai deixar para lá, deixa a vida me levar. Não, não é isso. Não é isso. Mas vamos mais leve, vamos mais devagar, vamos mais na presença de Deus, vamos mais com tranquilidade, com serenidade, com paciência, com bondade, né? Nós vamos chegar lá, tá bom? Né, Mar? A palavra é essa.